gente está procurando inovar, né, com novas metodologias para os professores. E aí a gente lançou um curso, inclusive o senhor é participante do curso, e a tua proposta de trabalho veio ao encontro do que a gente está almejando, enfim. E o professor poderia falar um pouquinho dessa experiência aí, se vale a pena, enfim. Esse projeto mesmo que eu vou falar, eu trabalho com ele desde 2015. Então tiveram muitos acertos, tiveram muitos erros, mas estamos aqui. Estamos procurando fazer cada vez melhor, mas como eu falei, o mais gratificante é resgatar principalmente a parte, a aprendizagem do aluno, que é uma consideração muito importante, que faz parte do professor, principalmente de exatas, mas todas as disciplinas, mas de exatas, a todo momento, exatamente reavivar alguns conceitos. Então, não é porque eu troquei troquei de conceito que eu não posso explorar aquele conhecimento que eu acabei de fornecer para o aluno. Então, eu estou resgatando sempre o aluno. Quando você consegue isso, você enxerga no olho do aluno o quão gratificante é o professor pensar na aprendizagem dele. Então, sempre. Outra coisa, professor, você sentiu a parceria de outros professores? Eles acharam legal a tua proposta, enfim, olharam o que tu estava fazendo e dizem, vamos compartilhar, vamos trabalhar junto, enfim, chamar essa ideia também, que eles devem ter percebido que os alunos estavam gostando muito. Um exemplo, você chega lá, teve uma aluna que ela chegou com uma redoma de vidro, né? Então, nossa, mas como é que ela chega com uma redoma de vidro para aula de matemática? O pai dela conseguiu, e ela conseguiu até elaborar muita coisa em casa. Imagine o medo levar, né, aquele tabuleiro de vidro para a sala de aula, imagine se acontece algum desastre. Então, quando ocorre isso, até principalmente aqui na nossa regional, causa muito espanto. Mas é um espanto bom, é um espanto que contamina a escola do lado positivo. Eu lembro da primeira vez que eu fiz, foi em 2015, que o que eu tinha para guardar os jogos, a gente não tinha uma sala de jogos. O que a gente tinha para guardar os jogos eram sacos de lixo. De 40 litros, de 50 litros. Então, eu era o único professor na sala dos professores que tinha lá 3, 4 sacos de lixo. Até uma vez, a servente falou assim, a professora de serviço falou assim, olha, isso aqui é para jogar fora? Daí o diretor, não, eu trabalho do professor. Então, causa muito espanto qualquer situação inovadora. Mas quando ela é apresentada com honestidade, quando ela é apresentada com objetivo, cativa até os professores. Que bom. Está há 6 anos na educação, né? Tu tem formação também do magistério, que a maioria dos professores de matemática não tem essa formação, eles só são preparados para dar aquela aula matemática, gavetinha, né? Então, assim, o legal da tua experiência é isso, né? Colocar aqui o magistério, aquela pessoa que só tem magistério hoje, digamos assim, se ela tiver um magistério e mais uma graduação, ela consegue entrar nessa aula inovadora, conquistar mais os alunos, né? Falando um pouquinho do magistério, primeiro eu quero, né, agradecer aos meus professores, que graças a ele, até eu tive uma professora de didática que ela falou assim, Marco, a sua letra tem que mudar, você é capaz para isso. Preenchi 2 cadernos de caligrafia lá, bonitinho, mas teve uma outra professora, olha que crime, principalmente para um futuro professor de matemática, você vai ter que fazer uma oficina, vocês vão ter que fazer uma oficina, mês que vem nós vamos em tal escola, vocês vão ter que ensinar os alunos a escrever sem escrever. Eles têm que escrever, só que não pode ser da maneira convencional, com lápis, com caneta, não pode. Como é que a gente vai fazer, professor? Vocês se virem. Nós precisamos, ela apresentou algumas propostas, mas eu lembro que nós tivemos que nos remodelar a questão de recorte, porque
porque nós estávamos ali para alfabetizar, nós éramos alfabetizadores naquele momento. E ainda ela falou assim, e cuidado, é o meu nome e o nome da escola que vocês estão levando. Então o magistério tem essa parte boa que é da prática e de fazer o professor se virar. Tá aqui, ó. Esse é o teu desafio pedagógico, se vire. Então tirar da zona de conforto. Me vesti muito de palhaço, me vesti muito de diversas coisas para fazer teatro, para realmente incitar. E também o próprio estágio foi bem interessante. Quando eu estive na graduação de matemática, eu lembro que lá nós tínhamos excelentes professores. Tínhamos até um professor também, agradecendo a ele tinha uma sala de jogos, então também incitou, né, para que a gente ganhasse gosto pelos jogos. Ele trabalhava com a Midlab, hoje em dia eu também trabalho com a Midlab e também tem uma sala de jogos lá na escola. Então esse professor, ele recebeu o curso do estado, ele tinha isso, acesso, ele também era apaixonado pelos jogos, tanto pela exploração quanto pela criação. E também nós sempre carregamos isso dos nossos professores, bem lembrado, faz muita diferença. E assim, eu na verdade não fiz o tal do magistério, né? Mas como na física a gente tinha bastante prática, então eu trouxe para matemática, digamos assim. E assim, a minha matemática só, digamos assim, se tornou boa a partir de inserir essa parte de fazer, o diferente, né? Outra coisa a não ser atrelado a livro, a números, né? Então, fico muito, digamos assim, admirado em conhecer um professor assim, ao vivo, né, aqui no NTE, aqui na rede nossa aqui do Estado, da Educação de Chapecó, de fazer essa ponte aí e também está criando um movimento junto com a gente para que outros professores também peguem essa causa, né? E façam essa educação dar uma guinada gigantesca, né? Que está precisando, né? Está precisando de algo diferente, algo a mais aí. Porque a diversidade já está em sala de aula. Então nós temos, não dá mais para falar que nós temos uma turma homogênea. Não existe, não existe mais a turma homogênea. Então nós temos lá na escola, alunos, eu tenho uma aluna que ela só fala francês. Eu tenho outra aluna, na mesma sala, outra aluna que ela só fala espanhol. Então eu tenho alunos de diversas classes sociais, diversos públicos, diversas estruturas familiares. Hoje em dia a gente fala muito de estrutura familiar. Então quando o aluno ele é percebido como sujeito, e ele, como a gente estava comentando, quando você consegue resgatar ele dia após dia, ele também colocar o coração dele, também a aprendizagem dele nas suas mãos. Então você chega numa sala de aula, os teus problemas com a disciplina acabam. Quando ele tem uma certa confiança em você. E outra coisa, ele sempre fica esperando, que nem no caso desse projeto, eu falei no primeiro dia de aula. No dia de aula, na faculdade a gente fala de ementa, né? Eu passo a ementa, esse ano nós vamos estudar isso, e nós vamos fazer um jogo. Perdão, 4 jogos. E vocês vão ter que criar. Você cria aquela expectativa. Claro que todos os alunos eles vão fazer da sua melhor maneira, por isso é bem importante valorizar, mas você acaba fazendo o aluno, né, colocar todo o seu empenho em uma atividade. Então aquela atividade, eu estava conversando antes, ela acaba sendo a espinha dorsal do ano inteiro. Então o 7º ano, eu tenho 3 7º anos, então ele foi escolhido pelos conteúdos, pela minha proposta e também pela dificuldade. Então quando você pensa assim, esse professor ele inseriu isso numa escola que não tinha problemas, totalmente errado. A gente já faz isso pensando em todos os alunos. Então quando eu iniciei, até é interessante, né? Nós estávamos conversando antes, fora do ar, mas eu expliquei que o que nós iríamos fazer
mostrei como seria o jogo, trabalhei outros jogos com eles antes de começar o conteúdo. E eu falei, sabe aquele conteúdo de frações que a maioria não gosta? Pronto, agora vocês vão colocar em um jogo. Só para falar um pouquinho do jogo, né? Então, o que eu pedi para eles? Primeiro jogo. Primeiro foram 95 jogos. Primeiro jogo teria que ser um jogo de trilha. Por isso eu mostrei para eles o jogo de trilha. Construí um com eles, um jogo de trilha. Ele tinha que ser temático. E aí que surgiram as ideias. Porque eu tenho um aluno que eles são viciados na Netflix. Eu tenho alunos que eles sabem tudo de gamers. Eu tenho um aluno que sabe tudo de dinossauro. Então aí sim que você fica uma proposta rica pela diversidade. Eu tive até uma outra aluna que ela desenterrou uma novela, Rebeldes. Eu pensei, mas não é da tua época, como é que você pode conhecer isso? Professor, eu adoro, tá aí. Ela entregou-se a essa metodologia logo no momento que ela teve a liberdade para criar. Então eles precisavam criar no mínimo 10 questões sobre frações. 5 poderiam ser as mecânicas, as procedimentais, porém as outras 5 precisavam ser problematizadas. Aí que entra a inovação. Eu não coloquei o aluno respondendo as minhas perguntas, eu coloquei ele criando as perguntas. E quando a gente fala em criar as perguntas, nessa metodologia, ela abre espaço para jogabilidade. O aluno precisava criar as regras desse jogo. Então, ao criar as regras, ele teria que pensar em quem estava jogando. Se ia jogar com dados, se ia ter tempo, se não iria ter tempo, se ia ter cartinha, se teria dinheirinho. Teve gente que ficou apaixonado pelo dinheirinho. Claro, teria que fazer, mas ficou apaixonado por dinheiro. Tinha até mais um relato, né, que ele resolveu fazer sobre um filme, Resident Evil. Então, esse filme, ele falou assim, não, professor, eu sei tudo de armas. Claro, de uma maneira, uma maneira, né, mais do jogo, né? Do jogo. Mas falei assim, vamos fazer o seguinte, como é que ele vai ganhar nessas armas? Tem que ser uma maneira honesta, respondendo perguntas de matemática. Então ele tinha tempo, ele inseriu os vilões, quase todas as histórias tinham vilões. Então nós tínhamos alunos que fizeram sobre filmes, alunos que fizeram sobre séries. Nós tínhamos da série Van Helsing, série La Casa de Papel, tive 2 jogos. Então imagina o aluno, pensa assim, chegou em casa, mãe, pai, o professor pediu para assistir La Casa de Papel. Não foi isso, ele já sabia onde ele iria colocar a matemática. E quando eu falei isso no início, antes de iniciar o conteúdo, eu já atrelei isso àquela ideia de nota, no bom sentido, é claro. Falei, olha, a cada aula eu vou dar um espaço, vocês vão ter que contar como está andando o trabalho de vocês. Então nós tivemos as regras, nós tivemos as questões e agora vem mais interessante, o tabuleiro. Também teve espaço para criação. O tabuleiro eles construíram parte dele em casa, porque é importante também envolver a família, mas grande parte na escola. Então foram lá 4 aulas para eles construírem o dito cujo tabuleiro. Então eles não utilizaram só cola quente. Nós tivemos uma aluna, ela foi atrás de material alternativo, que era a proposta, mirando a sustentabilidade. Tem um que trouxe lá uma redoma de vidro, teve um que trouxe lá madeira, teve uma outra que nós tivemos que reaproveitar muita coisa, porque ela reaproveitou realmente do lixo, pediu para a vizinha dela, uma porta lá de geladeira ao meio. Nós tivemos várias situações, mas quando o aluno ele via que aquilo poderia ser transferido para algo produtivo, aí que entra o ensino médio. E muitos professores não têm essa visão, né? Então o NTE ele se intitula como um starteador, ele dá a possibilidade, ele traz o professor, a gente procura coisas novas, coisas que o professor consiga fazer diferente para despertar esse gosto no aluno, aquele brilho nos olhos com a nova proposta. Uma coisa, Márcio, que é importante falar, que a gente acaba conquistando os pais também. Exatamente. Porque foram 4 jogos, frações. Tiveram pais que vieram me agradecer.
Poxa, eu nunca aprendi fração, tive que aprender fração com o meu filho, junto com o meu filho. Eu nunca aprendi regra de 3, porque a regra de 3 foi o jogo do quiz. Eu tive que contar para eles que uma vez existia um programa de televisão chamado Show do Milhão. Passa ou repassa, eles conhecem. A torta na cara. Teve muita torta na cara. Mas contar para eles que tinham esses quiz que até hoje perduram e que tem a emoção do jogo, a emoção da gamificação. Né? Depois, poxa, professor, eu nunca aprendi álgebra, que foi a ideia do dominó. Eu aprendi com meu filho, eu memorizei as regras com meu filho. Poxa, professor, ó, eu não sabia que dava para transformar o baralho de pife, que foram, né, 95 jogos de tabuleiro de frações, 95 jogos de quiz de regra de 3, mais 95, eram 3 turmas, né? Mais 95 jogos de dominó e 95 jogos de baralho de pife. Então, como eu até estava conversando, né? Não é a primeira vez que eu faço isso. Isso vem desde 2015. Ano passado eu fiz a mesma situação e também foi parar na feira de matemática como projeto destaque. Mas voltando à ideia dos pais, então os pais acabam aprendendo juntos. Então, estava comentando também antes, né? Que eu estou, não que todos vão virar enfermeiros ou técnicos de enfermagem, sim, mas eu estou deixando, né, com um pezinho mais além, né, os nossos alunos, ou seja, gostando de desafios, gostando de ser desafiado, tirando aquele estigma que a matemática é para poucos, com um pezinho mais próximo das profissões. Então, quando a gente fala aí que regra de 3 cabe em tudo, realmente você tem que provar para ele que cabe em tudo. E, na verdade, esses conteúdos que eu falei, porque no 7º ano é o último ano para ele dar conta desses conteúdos. Frações ele começa no 5º, depois ele revisa no 6º, e o 7º ano é o ano dele dar conta dos números racionais. Então depois, regra de 3, é o ano que ele tem específico a isso. Então eu estou colaborando para que o aluno conheça de uma maneira positiva e teve avaliação, teve prova. Tem professor que fala assim, mas prova, professor, de novo. Tem que ter prova. Tem que ter, você tem que testar o conhecimento do aluno em algum momento. Só que o mais interessante é quando se torna um projeto permanente. Até eu esqueci de falar antes que nós vamos, agora nem tanto, mas a proposta é ir uma vez por semana na sala de jogos. Quer dizer que, aquela velha história, o meu aluno ele aprendeu com no 1º grau, eu não posso desistir por ali. Eu vou trabalhar o ano inteiro, eu vou vencer ele no cansaço. Porque aquele aluno que eu não consegui atingir naquele momento, ele vai ter o ano inteiro para atingir o isso que é o bacana das exatas. Se no início do ano você vê que o teu aluno ele não está muito bem em soma de frações, você tem o ano inteiro. Então, quando a gente fala que é uma escadinha, é uma coisa boa. Você pode a todo momento reviver esses conceitos, esses conteúdos, e também uma coisa que pode derrubar o aluno. Sim. Então quer dizer que o aluno ele acaba agradecendo pelo jogo. Isso é muito gratificante. E nessa proposta aí até a gente já tem professores que têm essa ideia, até professores que já vieram aqui dar seu depoimento. Então a gente fica bem contente, né, desses professores aceitarem vir aqui conversar com a gente, né? Porque nós, assim, a gente está aqui, mas a gente está sempre pensando na escola, sempre procurando, digamos, ajudar a escola a melhorar sua condição, dos alunos, enfim, dos professores, né, direção, ATPs, secretários, enfim, porque a gente gosta da educação, a gente quer que a educação, digamos assim, continue sendo o caminho, né? E que os alunos não desistam, né? Que eles venham cada vez mais para a escola, né? Que construam junto com nós, professores, com toda a equipe que a educação tem, né? E que a gente consiga fazer um pouco a diferença, porque assim, é o país da gente, é o estado da gente, e a gente quer que todos, digamos assim, que estão aqui nosso estado, enfim, tenha uma educação de excelência, de qualidade e que sejam profissionais
que entendam um pouco dessa parte aí que tem que ter o lado social, o lado humano, né, familiar, né, que não adianta, cada escola são famílias, né, e se a gente não cuidar bem dessa família, escola, enfim, professores, alunos, né, a gente não vai conseguir os objetivos. E eu tenho um relato bem interessante nesse projeto de autoestima. Eu consegui melhorar a autoestima de uma turma toda. Porque era uma turma, aliás é uma turma ainda, porque eu sou professor dessa turma, que eles criaram, não foi, talvez não tenha sido culpa da escola nada, mas eles criaram um certo paradigma de incapacidade. Ah não, as coisas boas acontecem nas outras escolas. Ah, a escola tal faz coisas boas, nós não fazemos. E era uma turma. E eu lembro que, apesar do estigma e de toda a equipe, foi a turma que foi mais caprichosa. Não é que teve mais resultados imediatos, porque agora nós estamos buscando resultados qualitativos, mas mais caprichosa. Aí você pensa, e nós temos um aluno que ele jurou para ele que ele vai ser estilista. E ele fez um projeto do Harry Potter, não foi um jogo do Harry Potter, maravilhoso. Pra você ter uma ideia, ele gastou dinheiro com biscuit. Ele fez os personagens de biscuit. Então quer dizer que aquele aluno eu consegui conquistar naquele momento. Ele vivenciou mesmo uma proposta. E além de vivenciar, a autoestima dele foi lá em cima. Quer dizer, opa, agora sim, esse é o meu espaço. As minhas habilidades podem estar em evidência aqui. Eu não preciso ficar esperando entrar numa faculdade para me realizar ou outra coisa. Está aqui, esse é o momento. Que eu acredito que até tem propostas aí do nosso governo para que o aluno se encontre trabalhando trabalhando a autoestima, trabalhando o seu espaço na sociedade e em sala. Então, foi uma turma inteira que eu cheguei para conversar, olha, os trabalhos mais perfeitos. Perfeitos, foi a palavra que eu utilizei, né? E também uma outra coisa, né? Como eu falei, tiveram trabalhos super elaborados, tiveram trabalhos não tão elaborados assim, por isso o meu cuidado foi na devolutiva. Então é muito importante falar isso, porque como é a criação do aluno, ele te entrega com todo carinho. Então ele colocou a alma dele, a emoção dele ali, né? Ou se ele não colocou, você tem que dar uma devolutiva que aquilo não é o fazer por fazer, tem um sentido. E daí depois nós temos alguns vídeos, a gente trabalhando isso em sala. Reunimos uma turma, fizemos uma filmagem, então chamamos uma outra turma, que era uma turma do AE, para observar como que o professor trabalhava aquilo. E o mais interessante é que eu me coloco na posição de aluno. Até teve nesse vídeo, apresenta lá que eu estou disputando com o aluno. Pois é, mas o aluno, por que ele não... Pessoal, eu vou perder. Não, tá ali. A partir do momento que ele criou o jogo, ele sabe dos entraves que ele fez. Poxa, vamos testar o professor. Poxa, vamos ver, não pode ser aquele aluno, mas um outro aluno que fez, estamos usando o meu jogo. Professor, vamos jogar o meu jogo hoje. Então, é o que mais eles pedem, porque eles valorizam a criação. É isso aí. E veja, Márcio, que quando você acostuma o aluno a ele se acostumar com notas boas, desde cedo, sexto ano, porque você falou, você seja um pouco ríspido, mas você mostra para ele que aquele esforço que ele teve um resultado, e ele, de uma nota 6, já começa a tirar nota 8, não interessa a média que os outros falarem para ele, a minha média é 8. Então eu tenho alunos que a minha média é 10. Eles ficam, claro que é também questão de perfeccionismo, né? Mas quer dizer que você acaba treinando eles para a vida. Então esse projeto, ele veio com essa proposta. Então ele transpôs a sala de aula. Ele transpôs, quer dizer que eu fui lá e peguei o filme It, que o aluno tinha assistido, e ele teve que, além de me contar, eu não sabia qual era, porque eu não assisti o 2. It a coisa 2. Mas aquele eu não assisti, ele me deu o chamado spoiler, mas veja que
que ele conseguiu me contar a história inteira e eu falei, agora juntos nós vamos colocar matemática. Porém, isso vai ter que me ajudar. Porque eu preciso colocar desafios. E é você que vai escrever esses desafios. A gente trabalha junto língua portuguesa, a gente trabalha junto a lógica da criação dos problemas. E o mais interessante, uma outra dica, né, é pequenas atitudes. Por exemplo, eu sempre utilizo o nome do meu aluno no nome dos problemas. Então teve um outro, até fiquei sabendo que a avó dele é super nova, tinha 46 anos. Falei aqui, ó, fulano de tal foi até o cofrinho da sua avó e pegou tantos reais. Pronto, chamou a atenção. Chamou a atenção dele. O esforço, olha, eu vou te falar, até estava comentando com você ontem, né? Seria muito mais fácil eu corrigir uma montoeira de provas. Porque, imagina, 95, né? 95 jogos, 10 questões cada jogo, 950 para corrigir. Até eu brinquei, eu fui ver a minha esposa um mês depois. Só que aí no segundo jogo eles já estavam melhores. No terceiro jogo eles já estavam melhores ainda. No quarto jogo eu só falei e eles, não, agora ele já entendeu. Agora, o sexto ano está ansioso para que o ano que vem eles criem os jogos. E a primeira vez que nós apresentamos esse jogo para o grande público foi para os pais, foi na feira interna do conhecimento da escola e depois que você pôde prestigiar, né, foi na etapa regional da feira do conhecimento e apaixonou os outros professores também. Apaixonou os outros professores, porque ninguém nunca viu Stranger Things versão matemática. Então, assim, professor, eu também não quero tomar muito do seu tempo, assim, agradecer da minha pessoa, do grupo do NTE, né, que você tenha disponibilizado esse tempinho, né, saído da tua rotina e vindo aqui dar esse depoimento, que o Conecta, ele é um programa que vem de encontro às boas práticas, a essas inovações e a quem também quiser, né? Então, qualquer professor aí que quiser, o NTE está de portas abertas, né? A gente sempre convida esse pessoal que a gente enxerga, enfim, que está fazendo um trabalho diferente, e aquele que também não está fazendo um trabalho tão diferente, se quiser vir aqui com nós, assistir alguns cursos, a porta enfim. Não tem tranca, né? Não, pode vir e entrar direto. Aqui não tem tranca, pode vir direto aqui. A gente está sempre aí para atender os professores, enfim, todos que precisarem dessa força aí de inovação, enfim. Muitos projetos a gente vai levar lá para a escola, a gente vai dar uma mexida lá na escola, né? E a gente conta com a tua colaboração, professor, para disseminar essa ideia e a gente conseguir uma melhora na educação. Se quiser fazer uma fala final aí, então, o meu apelo é para os professores de matemática, também para os alunos, porque para que a gente consiga um melhor rendimento, ou até elevar aí, a um lugar de prestígio que ainda não está no seu devido lugar de prestígio a educação brasileira, precisa do esforço de todo mundo. Não é só uma metodologia você ampliando no teu cotidiano que vai fazer diferença. Então, para o professor, que eu sei que todos os professores fazem isso por amor, que fazem isso por dedicação, se dedicam horas e horas para levar o melhor, porque nenhum professor que eu conheço vai levar algo mediano para os seus alunos. Quando você consegue unir isso à vontade do teu aluno, por isso meu apelo é, né, desafiar ele. Seja um professor desafiador, cutuque ele, saiba um pouquinho mais aí da vivência dele, da realidade dele. Quando você consegue isso, vocês podem ir juntos e não fica mais aquele cabo de guerra. Ao aluno exigir sempre uma educação de qualidade. Então nós temos alunos que estão, né, já caíram naquela mesmice da internet, do celular, já se deram por... Mas
você tem que ter, para o aluno que está nos assistindo, você tem que ter um plano de vida. Você tem que ter uma meta na sua vida. E a hora que quiser, você, professor, pode contar comigo para a gente replicar essas ideias, até às vezes fazer uma oficina aí para ver se adequa ao público, né, da sua escola, e também aluno pode entrar em contato ali para conhecer um pouquinho mais dos jogos e também dessa metodologia. Mas então isso aí, Márcio. Obrigadão, professor. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Se encontramos num próximo Conecta.